Uma boa noite, salve Maria Santíssima e viva nosso Senhor Jesus Cristo. Como coloquei no meu stories no Instagram, eu disse que ainda hoje eu faria um vídeo comentando, falando um pouco sobre a atual crise na Igreja Católica. Uma crise que tem se alastrado pelo Brasil e pelo mundo todo. É evidente para nós católicos que a crise afeta a nossa fé, a nossa devoção e a nossa espiritualidade. Os nossos padres, os nossos bispos, que são os responsáveis por guiar o rebanho de Deus ao céu, estão cada vez mais apóstatas, abandonando a fé, abandonando a tradição e abandonando os ensinamentos de nosso Senhor para pregarem ideologias contrárias àquilo que o Senhor deixou. Infelizmente, a igreja passa por esse período obscuro, esse período de provação, esse período onde muitos são chamados e poucos são escolhidos. E a igreja nos convida, nós, leigos, missionários, a termos uma posição firme diante de tudo isso. Não podemos ficar omissos diante de tanta maldade, de tanta iniquidade, de tanta covardia por parte das autoridades eclesiais e diante de tanto desleixo com as almas. Não podemos ficar calados, indiferentes com aquilo que a gente tem visto acontecer nos últimos anos, nos últimos séculos. A Igreja Santa, Católica, Apostólica, Romana sempre viveu períodos de perseguição, sempre teve padres, bispos que abandonaram a fé, que abandonaram a Igreja, que traíram nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também sempre teve aqueles santos que foram fiéis, aqueles que dedicaram a vida a serviço do reino de Deus, aqueles que dedicaram a vida a serviço do anúncio da Boa Nova, a serviço da verdade salvífica do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, ela está completamente corrompida interiormente por membros do clero eclesial. A igreja que sofre e padece não por falta de pastores, mas por falta de orientação pastoral. Muitos padres e bispos estão correndo o risco de perderem as suas almas e com isso estão também levando outras almas a se perderem, com seus ensinamentos errôneos, distorcidos e desconectados com a realidade da fé e a doutrina da Igreja. A teologia da libertação, que é uma ideologia que tem origem no marxismo ateu, é um dos principais males que eu vou elencar neste vídeo. O mal que essa ideologia traz para nós católicos que buscamos viver uma fé conforme a Igreja nos deixou. Para quem não sabe o que é a teologia da libertação, ela tem a sua origem no marxismo. É uma ideologia demoníaca, uma ideologia nefasta e totalmente nociva à fé dos cristãos. Segundo essa ideologia, essa teologia, a condição humana está ligada simplesmente e necessariamente aos bens temporais,
aos bens que passam. As obras de caridade, são de caráter essencial, não bastando mais nada para que as pessoas possam um dia se encontrar com Deus e ter a sua salvação eterna. Essa ideologia, essa teologia da libertação prega muito a questão da igualdade social, da partilha. É claro que aqui nós não podemos discordar que uma fé sem obras, sem caridade, é uma fé morta, vai dizer São Tiago. Mas muito mais do que vestir alguém que está nu, dar de comer para alguém que está com fome, é alimentar a pessoa, essa alma, esse indivíduo, com a palavra salvífica e libertadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui com a Sagrada Escritura aberta e para desmascarar essa ideologia, essa teologia da libertação que é maléfica e prejudicial à nossa fé, meditando o Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, eu pude perceber que Jesus, ele desmascara essa ideologia, essa mentalidade marxista e que tem trazido inúmeros danos à nossa igreja. Eu vou ler um pequeno trecho da Sagrada Escritura, Lucas capítulo 4. Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão. Era conduzido pelo Espírito através do deserto. Durante 40 dias e tentado pelo diabo. Nada comeu nesses dias, e passado esse tempo teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Replicou-lhe Jesus: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus aqui ele joga um balde de água fria nessa teologia da libertação. Não só de pão vive o homem, não só de cobertores, não só de caridade. É claro que a caridade ela faz parte da nossa vida cristã e é um dever de todo cristão. Mas a caridade ela não pode extirpar a verdade salvífica. Ela não pode sair do contexto bíblico em que Jesus trata da salvação de forma integral em toda a revelação contida na Sagrada Escritura. Então Jesus diz, o diabo questiona, na verdade o diabo ele replica e Jesus responde que está escrito que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então essa ideologia, essa teologia da libertação é muito voltada para as causas sociais. É muito voltada para, muitas vezes, direcionada para o meio político. É muitas vezes direcionada para o bem-estar, para o materialismo, deixando de lado a verdade salvífica do Evangelho. Essa ideologia ela é prejudicial e ela causa danos à nossa fé.
e ela precisa ser extirpada de dentro da igreja para que assim a gente possa reconstruir a nossa igreja, a igreja de sempre, a igreja livre de ideologias, a igreja livre do marxismo, do liberalismo, do modernismo e de todas essas atrocidades que infelizmente acabaram entrando dentro da igreja, e o resultado não é diferente. A gente vê nos noticiários, nas mídias sociais, no Instagram, Facebook, nos meios de comunicação, os efeitos dessas ideologias, do comunismo, da TL, da teologia da libertação, os efeitos promíscuos e obscuros que têm causado a tantas almas. E é muito triste a gente ver padres e bispos alegando que essas ideologias são compatíveis com a fé católica, sendo que não são compatíveis com a fé católica. O Catecismo da Igreja Católica deixa claro em diversas passagens. O Papa Pio XII, ele emitiu um documento em que ele denuncia e abomina o comunismo, o relativismo e entre outras ideologias modernas infiltradas dentro da Santa Igreja. Peçamos a Nossa Senhora, a Virgem Puríssima, a Mãe dos sacerdotes, para que ilumine a consciência dos nossos padres, para que sejam homens fiéis, verdadeiros servidores do reino de Deus, anunciando e pregando a verdade que salva, a verdade que liberta, não aquilo que eles pensam, não aquilo que lhes convém, mas aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo revelou por meio da sua palavra, por meio dos seus ensinamentos. Que Maria Santíssima interceda por todos nós. Eu termino esse breve vídeo explicando. Na verdade, eu trouxe aqui um documento extraído da internet para poder partilhar com vocês um artigo que foi ocorrido a partir de 1975 e que relata confissões em um suposto exorcismo de um padre que foi condenado ao inferno por sua apostasia, por sua negligência, por sua covardia e omissão diante do povo, diante da igreja. O padre, o referido sacerdote que eu vou citar aqui, ele é o padre Verdi Garandiel. A partir de 1975, logo após a possessão ter sido constatada por um conhecido exorcista, além de certo número de demônios, humanos e angelicais, condenados e demônios, foi constrangido a manifestar-se também Verdi Garandiel. Ele teria exercido seu ministério sacerdotal no século XVII, num povoado dos Pirineus. O que sabemos de sua vida nos é dado pela revelação que ele teve de fazer durante um exorcismo no dia 5 de abril de 1978. Escolheu-se o dia 5 de abril porque naquele ano, 1978, a igreja celebrava a Anunciação, deslocada para depois do Sábado Santo.
A experiência demonstrou que as festas da Santa Virgem são dias particularmente ricos na luta contra os tormentos dos demônios. Então, são relatos extraídos de um exorcismo de um padre que, supostamente e evidentemente relatado aqui, foi condenado ao inferno. E aqui já se inicia o diálogo entre o exorcista, que estava operando naquele momento o exercício do exorcismo, e Verdi Garandieu, exorcista. Jerry Ernest Fischer, missionário aposentado Gossal, suíço. Verdi Garandieu, o sacerdote condenado. O exorcismo de 5 de abril de 1978. Diz o exorcista: deve falar para a glória de Deus e salvação das almas. Garandieu responde: a minha vida foi, na minha juventude, eu ainda era bom, quase chorando, relata o sacerdote. Correspondi à graça naquele tempo, mas depois me tornei tíbio. Entrei cada vez mais no caminho largo. Abandonei a estrada da virtude e não mais correspondi à graça. Então, caí sempre mais para o fundo. No início, talvez me confessei novamente. Queria me converter, mas de uma vez quis voltar atrás e combater meus defeitos, mas reticências. Interfere o exorcista: diga a verdade em nome de Jesus Cristo para a glória de Deus. Mas não conseguia mais, porque eu rezava muito pouco. Rezei pouco e muito pouco correspondia à graça. Era frio quando deveria ser quente, ardente na oração. Mas tendes agora milhares de padres que são como eu, tíbios e frios. Exorcista interfere e diz: diga a verdade. E Garandieu continua: e não correspondem mais à graça. O que acontecerá a eles não será melhor daquilo que aconteceu comigo, se não se converterem, não acolherem totalmente o fogo do Espírito Santo e não o deixarem agir. Sou muito infeliz no inferno. Gostaria de nunca ter vivido, acima de tudo, quereria voltar atrás e poder agir melhor. Como gostaria de fazer melhor? Como quereria ficar de joelhos dia e noite orando àquele lá de cima? Ele faz o gesto para o alto. E pedir perdão. Chamaria em meu auxílio todos os anjos e todos os santos para não seguir novamente o caminho da perdição. Mas eu, em prantos e lamentos, relata o sacerdote condenado, eu não posso mais voltar atrás, gritando: estou condenado. Diz o exorcista: diga a verdade em nome de Jesus. Garandieu responde: os padres não sabem o que significa estar condenado. Eles não sabem o que é o inferno. Quase todos seguem atualmente o caminho da menor resistência. Pensam em viver felizes, em gozar enquanto podem a vida. Pensam que hoje não se pode mudar a humanidade e o modernismo e que se deve caminhar de acordo com o tempo. Os superiores, os bispos,
os cardeais e os padres não dão melhor exemplo. Cristo sofreu fome muito mais do que se pensa. A Sagrada Família e os apóstolos sofreram a fome e jejuaram. Caso contrário, não teriam recebido as graças que lhe foram concedidas. Cristo deu o exemplo no mais alto grau, o melhor e o mais perfeito. Mas para que serviu? Hoje, os padres comem às mesas mais ricamente servidas com sobremesa, vinho e todos os condimentos. Às vezes fazem uma comilança mais do que sua saúde o permite e pensam que é normal. Mas eles se esquecem que isso não é imitar Cristo. Seria melhor para tais cozinheiras fizessem notar aos bispos e padres que Cristo deu exemplo de pobreza, da pobreza e da virtude. Ele, lá em cima, o sacerdote faz um gesto para o alto. Quer que se imite Cristo, e o que se faz hoje é tudo, menos a imitação. É a ostentação, a comilança, a boa vida e o luxo até o pecado. O pecado não começa quando acontece realmente. Ele começa já quando não se ensina. Prestem atenção no que o sacerdote diz. O pecado não começa quando acontece realmente. Ele começa já quando não se ensina a renúncia e quando não mais se a pratica. O pecado começa quando o homem pode renunciar, mas não o faz. Não é claro o pecado completo no seu verdadeiro sentido, mas o caminho da menor resistência, então o caminho que conduz ao primeiro pecado, quer seja venial, quer chegue ao pecado mortal, não é muito longo, porque nós do inferno temos um imenso poder e fazemos sempre quando podemos. Nós, demônios humanos, somos muito bem instruídos e guiados, de maneira ou de modo melhor. Mas quando alguém não seguiu realmente bem, interfere o exorcista. Diga a verdade em nome de Jesus Cristo e somente a verdade. Aqui o sacerdote condenado, ele começa a relatar as etapas da sua queda. Diz Garandiel: quando alguém não segue realmente bem, perfeitamente o caminho de Cristo, em sua pobreza e virtude, o caminho da oração, da cruz, da renúncia, do sacrifício, da virtude, quando omite uma só destas coisas ou a desleixa totalmente, nós procuramos então prendê-lo neste ponto. Se é apenas uma fibra de seu hábito, e já uma fibra, e com o tempo podemos envenenar toda a sua veste. Não quero mais falar, diz o sacerdote, e o exorcista exclama: diga a verdade, Verdi Garandiel, para a glória de Deus a respeito de sua vida, da vida de padre, de como deve ser ela. Diga a verdade para a glória de Deus. O meu sacerdócio, eu talvez acreditava então de ter a vocação, e queria, claro, tinha a intenção de ser um bom padre, mas um padre não pode nunca esquecer que está em perigo mais do que um leigo de ser seduzido por nós lá de baixo, do inferno. Talvez os leigos corram este perigo, principalmente as almas privilegiadas ou aqueles que ocupam um cargo importante. Mas um padre tem uma altíssima consagração. Olha o que esse sacerdote diz. Um padre tem uma altíssima consagração.
e porque tem essa altíssima consagração e com ela pode prejudicar-nos lá embaixo, ele faz o gesto para baixo, direcionando para o inferno, do modo mais devastador. Lançamo-nos mais contra os padres do que contra os outros homens. É o que aconteceu, ele chorando. O que aconteceu comigo. Eu pensava, o exorcista, mais uma vez, interroga. Diga a verdade, Verdi. Somente a verdade, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, somente a verdade sobre sua vida. A partir desse momento, o sacerdote começa a relatar o abandono da oração. A sua queda foi precedida pelo abandono da oração. Diz Garandieu: eu pensava, agora sou padre, alcancei minha meta, no início até que exerci bem o meu ministério, mas depois de certo tempo, achava aquilo monótono. Comecei a deixar a oração do breviário. No início não rezava mais a oração toda. Depois, pouco a pouco, comecei a não rezar mais. Quando o dia era cansativo, ou quando me parecia ser um dia cansativo, justamente no início, adiava a oração e depois, pouco a pouco, cheguei a reticências. Não quero falar, afirma o sacerdote, mas é obrigado pelo referido exorcista, que exclama: diga a verdade, Verdi, em nome de Jesus Cristo para a glória de Deus. Diga a verdade sobre sua vida para divertir os padres. Diga a verdade, só a verdade. E depois, pouco a pouco, cheguei a pensar: estas insípidas orações do breviário são muito longas e exigem um tempo incrível, mas teria sido melhor não tê-lo pensado, porque a suspensão da oração do breviário foi fatal para mim. Quando deixei de rezá-lo, caí aos poucos no pecado. Mas quando caí no pecado, o pecado da impureza, deixei obviamente de rezar a missa com devoção. Não vivia mais no estado de graça, relata o sacerdote. A Bíblia e tudo o que nela se encontra era para mim uma repreensão. Os 10 mandamentos e o Novo Testamento eram um chamamento à ordem, porque não os vivia mais no seu sentido verdadeiro. E visto que tudo isso era para mim um alerta, não queria mais instruir as crianças como se deve e em profundidade. De fato, como poderia inculcar nelas o bem se eu mesmo não vivia bem? E por isso devo dizer: interfere o exorcista, em nome de Jesus Cristo, em nome do Santíssimo Sacramento do altar, diga a verdade e só a verdade sobre a vida e a conduta do padre. Por isso, diz o sacerdote condenado, devo dizer que, como aconteceu comigo, assim acontece para a maior parte dos modernistas e humanistas, ou qualquer que sejam os nomes que têm. Como querem pregar às crianças e aos leigos as coisas que eles mesmos não vivem mais? Como pretendem dar ao mundo o que eles mesmos não têm mais? O que não está mais no íntimo deles? Deveriam mentir. Entre parênteses, lamentos. Não quero. Exorcista interfere. Diga a verdade e somente a verdade, em nome de Jesus Cristo, em nome da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Santíssimo Sacramento.
Continua o sacerdote. Seus corações se tornaram corrompidos em muitos mais do que se pensa. E quando não se tornaram ainda corrompidos, em todo caso, são já corrompidos. Mas, como maçã na qual está um verme, pode ficar com o tempo uma maçã inteira, suculenta, intacta e difundir seu melhor perfume? Pode-o somente o padre que vive a virtude e dá o exemplo aos outros? Se os padres de hoje dessem exemplo de virtude à juventude e ao mundo, teríeis um mundo 1000 vezes melhor do que este. Como difundir o bem se não o tenho em mim? Como falarei do Espírito Santo se eu mesmo fico contente de não escutá-lo, porque já deixei o caminho que reticências, e ele é interrogado pelo exorcista. Diga a verdade, somente a verdade, em nome de Jesus Cristo, Verdi Garandeu. Nessa etapa do relato do exorcismo, o sacerdote condenado fala da indiferença que ele teve para com o sacrifício da Santa Missa. Porque deixei a via que o Espírito Santo me traçara e prescrevera. É terrivelmente trágico. Muito mais de quando vós, homens, possam pensar. É muito mais trágico, pois um padre que não dá mais o bom exemplo e está para deixar o caminho da virtude, arrasta consigo um grupo de pessoas, ou, em todo caso, várias pessoas. E isto começa durante a missa, do início ao fim da missa. O padre não a celebrará com profundidade e piedade, se sua conduta sacerdotal não for adequada. Ele chegará até, como aconteceu comigo, reticências. Diga a verdade, exclama o exorcista. Verdi Garandeu, somente a verdade, em nome de Jesus Cristo e da Santíssima Virgem Maria. Continua o sacerdote condenado. Ele chegará até a sentir repugnância pela missa, até a preferir que ela não existisse. E todavia, porque é sacerdote, celebra-a, deve celebrá-la ante o povo. Talvez, no meu caso, a Santa Hóstia era ainda consagrada, e ainda o é, com milhares e milhares de padres que ainda creem, porque Deus é misericordioso, porque os fiéis vêm com piedade no coração e não podem saber o que existe no coração dos padres. Mas, exclama o sacerdote,